Lá do Canadá, viu, irmão Miranda? Quem é bom aí, vamos. João capítulo 3, verso 14, queridos, nos diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra. Perecer é morrer. Não morra, mas tenha a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. No mesmo livro, Jesus certa vez falando, João registrou e disse, Jesus disse assim: E quando o Filho do Homem for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Para os leitores da Bíblia, essa história da serpente do deserto já é conhecida, mas como observamos, pessoas amigas, e se já conhecem, a pergunta é: que história é essa? Jesus está dizendo que assim como, do modo que, ou como Moisés levantou a serpente no deserto. De onde vem essa história? Queridos, a maior intérprete da Bíblia é ela própria. Na verdade, é regra de interpretação bíblica que a Bíblia interpreta a si própria. Então, sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21, e nós vamos ver de onde Jesus está falando. E ele está comparando-se à situação dessa história que nós vamos ver, que não é longa, são poucos versos, ó. Lembra? Ou guardemos: e como Moisés, João 3,14, levantou a serpente no deserto, assim importa, disse Jesus, que ele também fosse levantado. Para, qual é o objetivo? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então venhamos, ou vamos ler agora, Números 21, verso 4, que diz a Escritura: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Lembra? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E o povo dizia, queridos: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, isto é, tão desprezível. E eles estavam falando do maná que Deus providenciava toda manhã. Queridos, quando o povo falou isso, diz o verso 6: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que é o mesmo que nós aqui nordestinos dizer cobras venenosas. Serpentes, que é igual a cobra, né? Ardentes, venenosas. Após a murmuração do povo, olha a escritura que diz: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, como disse, cobras venenosas, que morderam o povo
as cobras, as serpentes, e olha o que diz: e morreu muito povo de Israel. Por quê? Por causa da murmuração. Mas o foco da história, vamos continuar, diz assim: que quando o povo murmurou, Deus enviou as cobras, as serpentes ardentes, venenosas, e mordeu muito o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E diz que morreram muitos. Versículo 7. Pelo que veio o povo a Moisés dizendo: havemos pecado. O que houve aqui? Um reconhecimento. Havemos pecado. Glória a Jesus. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. O povo veio a Moisés. E confessaram: havemos pecado, porquanto falamos contra o Senhor e contra ti. Aí eles disseram para Moisés: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Olha o pedido do povo. Eles reconhecem e na sequência faz um pedido. Moisés ora a Deus. Porque naqueles dias as pessoas não oravam direto a Deus. Elas vinham a Moisés, que era um intercessor. E em tipologia bíblica, Moisés é um tipo de Jesus. Deus falava com Moisés e Moisés falava ao povo. O povo falava a Moisés, Moisés falava com o Senhor. Isso já apontando para Jesus. Era de tal forma que Moisés disse: nos últimos dias, o Senhor Deus levantará um profeta tal como eu. Olha, coisa tremenda. Isso já apontando para Jesus, que viria como veio. Olha, queridos, então pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Confissão. Confissão do erro. É o reconhecimento. E é isso que mais Deus quer de todo ser humano, que reconheçamos. Quem lembra? Jesus na cruz do meio, ao lado um ladrão, do outro. Um blasfemou, o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E acredito que todos sabem da resposta. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Reconheceu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto falamos contra o Senhor e contra ti. E o pedido do povo foi: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E Moisés ora. Então Moisés orou pelo povo, isto é, intercedeu. Jesus até na cruz intercedeu até o fim. Aleluia. Glória. Estava lá na cruz. E disse que são 7 frases na cruz, e dentre elas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Intercessão. Queridos, e Moisés orou pelo povo. E a resposta de Deus no verso 8 diz: e disse o Senhor a Moisés: faze ou faça uma serpente ardente, ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. A instrução de Deus, a resposta de Deus a Moisés foi: faça uma serpente ardente, e ponha-na sobre uma haste. Será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Versículo 9. E Moisés fez. Deus mandou, Moisés fez. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal, de bronze.
Glória a Deus. e pô-la ou colocou-a sobre uma haste. E era que, a partir dali, era que, mordendo alguma cobra a alguém, alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, pecado do povo. O povo murmura, mas o mesmo povo cai em si. Cai em si. Dizemos isto baseado no filho pródigo, porque Jesus contou que certo homem tinha 2 filhos. Bendito seja o nome do Senhor. E um dia o mais novo chegou para o pai e disse: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Capítulo 15 de Lucas, nós encontramos essa narrativa que Jesus falou. O filho mais novo chegou para o pai e disse: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. O pai partiu e deu em dinheiro o equivalente, bendito seja o nome do Senhor, que aquele filho tinha por direito. Jesus, contando a história, diz que depois de alguns dias, aquele filho mais novo partiu e foi para uma terra bem longe. Algumas versões vai dizer para uma terra longínqua, lá distante. E passou a viver de forma dissoluta e a gastar o seu dinheiro com as meretrizes. Isto é, daí entende-se que ele passou a viver uma liberdade, né? E aí a viver uma vida de prostituição. Mas um dia o dinheiro acabou. Dinheiro acabou, amigos, também acabam, entre aspas, não é verdade? Bendito seja o nome do Senhor. Daí então Jesus conta, capítulo 15, que aquele jovem começou a padecer necessidades. Porque dinheiro também é isso, se não souber administrá-lo, ele vai embora. E queridos, ele passou a ter necessidade. E aí, de filho de fazendeiro, de pai rico, de condição, ele agora passa a mendigar. E aí começou a procurar emprego naquela cidade. E o emprego que lhe foi oferecido foi cuidar de porcos. Um determinado fazendeiro tinha porcos e precisava de alguém, e ele passou a trabalhar para aquele homem, a cuidar dos porcos. E naquela situação, comida regrada, e diz o texto, Jesus falando que ele desejava alimentar-se com as alfarrobas, ou outras versões vão dizer bolotas, que os porcos comiam. A fome tão grande. Mas aí um dia ele disse, ou o texto diz, Jesus contou, que um dia aquele jovem caiu em si. Isto é, reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. E aí ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Reconhecimento, tal qual o povo no deserto. E aí ele diz: levantar-me-ei. Tomou a decisão correta. Caiu em si. Primeira coisa, como se diz, a ficha caiu. Aleluia. Aí ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai, você vai encontrar algumas versões dizer quantos jornaleiros têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele toma uma decisão e começa a ensaiar. Ele diz: levantar-me-ei. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Glória a Deus. Mas aquele jovem, isto é, está deitado. Ele disse: eu vou me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero que tão somente me recebas como um dos teus trabalhadores. Glória a Deus. Ele levanta-se e vai. Aleluia. Ele regressa para a casa do pai. Aleluia. Jesus diz que o pai de família, um dia ele estava em casa, e quando ele olha assim no caminho, lá vem o jovem com aquele ensaio, né? Com aquelas palavras já pré-ensaiadas, e ele vem ao encontro do seu pai. A Bíblia diz, Jesus falando, que o pai, quando viu, correu ao encontro dele. E diz que o pai correu, abraçou e o beijou. E ele começou a dizer o que havia ensaiado. E ele disse: Pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor. Eu sei, pai, eu não sou digno de ser mais chamado teu filho. Eu quero tão somente que me recebas como um de seus empregados. Jesus disse que o pai disse: traz depressa, matai depressa o bezerro cevado, veste as roupas nele, dá a ele o calçado, põe de volta o anel no seu dedo. Querido, isso é restituição. Bendito seja o nome do Senhor. E comamos, disse o pai, e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto, tinha-se e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E diz que entraram para a festa e começaram a alegrar-se. Aleluia, Jesus. Aquele homem do capítulo 15, chamado filho pródigo, é representado a mim e a você. Aleluia. Porque biblicamente nós em Adão, lá no princípio, fomos criados perfeito. Mas aí o escritor de Eclesiastes diz: o homem foi criado perfeito, mas buscou muitas invenções. O apóstolo Paulo, posteriormente escrevendo, diz: pela desobediência do primeiro homem, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz que pela obediência do último Adão, nós podemos ser justificados, isto é, restaurados. Bendito seja o nome do Senhor, recebidos de volta à casa do Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então somente reconheçamos, como o povo de Israel reconheceu: pecamos. E é bem isso que Jesus diz, dá para entender agora. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós lemos que quando as serpentes, as cobras picavam a alguém, eles morriam, até que Deus instruiu e Moisés fez a serpente de metal, colocou-la numa haste, digamos um poste assim, para que o acampamento pudesse ver. Deus não tirou as cobras, ele deu a receita, e a partir dali era que, picando alguma cobra a alguém, quando ele olhava para a serpente, não morria. Aleluia, Jesus. É lindo. Isaías, Deus diz: olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Aleluia. Olhar para quem? Para Jesus. Como Jesus, e quando Jesus foi levantado, quando o crucificaram.
A Bíblia diz que o levaram até o alto do Gólgota e ali o crucificaram. Isto é, pegaram uma cruz, encravaram Jesus e ergueram Jesus, mais ou menos como fizemos com esses refletores ainda à tarde. Eles, para chegar ali, tem que ser preso antes. Jesus foi encravado e o levantaram, e ele morreu entre a terra e os céus, Glória a Deus. Aleluia. derramando até a última gota de sangue. Aleluia. Paulo, ou melhor João, entendendo isso, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O diabo também é chamado de a antiga serpente. E o veneno que nos atingiu foi o pecado. Mas o antídoto, o remédio potente maior que o veneno da antiga serpente é o sangue de Jesus Cristo, que não somente limpa, mas purifica, diz a Bíblia, de todo o pecado. Glória a Deus. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, disse Jesus, que o Filho do Homem seja levantado, e ele já o foi, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Que Deus te abençoe.